Quadrinhos Porretas hoje está ameaçador, porque eu vou falar sobre um quadrinho que faz uma belíssima homenagem aos giallo e aos slashers dos anos 80 e 90. Eu estou falando de Comic Kill, uma escafandro especial, pra lá de especial, muito porreta, escrita pelo Rodrigo Ramos e desenhada e colorida pelo Marcelo Dan. Pessoal, isso aqui é uma viagem no tempo, extremamente bem escrita. A gente tem aqui, desde a vinheta de abertura até o final, né? Um quadrinho com toques cinematográficos perfeitos. E aqui a gente tem o grande desejo, o sonho materializado da maioria de nós que faz quadrinhos aqui no Brasil, que é ter um personagem seu idolatrado, que é ter um quadrinho seu adaptado para o cinema. E aqui o Ítalo e a Renata estão vivendo esse sonho. E eles estão numa Comic Con justamente para promover o lançamento da adaptação do quadrinho deles, do Minotauro, pela Selena. Só que aí, o que aparentemente deveria ser, né, uma noite muito bacana, muito feliz, muito alegre, só sorrisos, não vai ser bem assim. Já começa com o aparecimento do Cadu, aquele cara, amigão, parça do Ítalo, que cria o Minotauro junto com ele, mas que o Ítalo é um FDP de primeira, né? Um cara egocêntrico ao cubo. E o Ítalo, ele quer os louros todos para si, né? Então, primeiro ele quer apagar aí o Cadu, ele tira o Cadu da jogada. Quando a imprensa faz entrevista com o Ítalo e com a Renata, o Ítalo, ele nem deixa a Renata responder e já vai dizendo logo que quem criou todo o universo, né, do Minotauro e o personagem como um todo, até as características visuais, foi tudo ele. Tipo, a Renata só fez o que ele mandou, né? Então, a gente já vai criando uma antipatia aí com o Ítalo e depois a gente descobre que o Ítalo tem um caso com a Selena, que é a diretora da adaptação, né, do Minotauro para o cinema, e as coisas vão se complicando. E durante a madrugada, o Minotauro, né, o personagem aí das histórias, o personagem principal das histórias do Ítalo e da Renata, ele vai tocar o terror, vai sair matando geral lá no, digamos assim, nos bastidores da Comic Con, né? E como todo e qualquer bom slasher, vai ter muito sangue, vai ter aquele personagem que toca o terror, que sai matando, que acontece depois muitas coisas com ele e ele magicamente não morre. Também outros elementos aqui muito bacana que eu destaco é como o Rodrigo pensou aí na edição, né, na montagem da sua história. Vai ter uma cena aqui muito bacana, que é justamente o Ítalo chegando ao local da Comic Con de madrugada, e aí, numa belíssima edição paralela, que engana a gente, né? Eu não posso falar muita coisa, porque aqui é uma história de suspense. Mas, assim, a forma, né, as minúcias
que estão no roteiro, muito bem escrito pelo Rodrigo Ramos e muito bem desenhado pelo Marcelo Dan, trazem aqui pra gente um quadrinho muito redondinho. Vou só mostrar aqui primeiramente, ó, a vinheta de abertura, né? Com o assassino se preparando. A gente, claro, vai ter uma homenagem clara aqui ao Michael Myers e ao Jason, né? Principalmente ao Jason, porque o Minotauro, ele ataca com um machado, né? Vou mostrar aqui algumas páginas para vocês. Outro detalhe aqui que eu destaco é que eles aproveitam que é Comic Con, né, para fazer várias homenagens a personagens do quadrinho nacional. Então a gente tem Rebordosa, tem o Menino Maluquinho, vai ter um momento aqui, ó, que a Renata, ela vai pegar a espada e o escudo da Mulher Maravilha, né? Olha aqui que bacana, né? Então, para quem gosta aí de slasher, principalmente dos anos 80, 90, vai ter em Comic Kill um prato cheio, tá? E ainda mais porque aqui no final tem um texto bacanudo e porreta do jornalista Marcelo Miranda. Marcelo, que é grande conhecedor aí de cinema, com foco no terror, no horror, né? Então ele rememora aí pra gente os primeiros filmes, né? Onde a gente vai ter aí a câmera subjetiva, né? A câmera que vai mostrar o que o assassino está vendo, né? Então ele vai citar Psicose, vai citar a tortura do medo, do Michael Powell, né? E depois ele vai falar sobre os filmes dos anos 70 que vão também servir de base para os slashers, né, dos anos 80 e 90. Um deles é a Quadrilha de Sádicos, né, de 1977. O Massacre da Serra Elétrica, de 1974, né? Então aqui, além de a gente ter como um prato cheio, né, uma história muito bem escrita e desenhada, a gente também tem um texto aí final extremamente bem feito, e para quem não conhece nada de slasher, principalmente os mais jovens, vão poder conhecer um pouquinho desses percalços aí pelos quais o cinema de horror e de suspense passou, né, durante aí as décadas até chegar nos dias de hoje, onde a gente vai ter remakes e vai ter muitas homenagens a alguns desses classicões, né, dos anos 80 e 90. Então, pessoal, a dica aqui e também meus parabéns para Ultimato do Bacon, né, que resolveu criar aí a Escafandro Especial para histórias que realmente são mais longas, porque a Escafandro, ela geralmente é uma história curtinha, né, de 32 páginas. E aqui a gente vai ter tipo assim, uma série meio graphic novel, né, da Escafandro, a Escafandro Especial, que abre com um excelente título, certo? Então, conheçam mais trabalhos do Rodrigo Ramos e do Marcelo Dan. Eles, para quem não sabe, eles têm trabalho juntos na coletânea VHS, tá? Eles sabem e conhecem histórias de terror, sabem trabalhar narrativas de terror. E Comic Kill é a cereja do bolo, né? É o trabalho, pelo menos até o momento, mais bem feito, mais impactante dessa dupla aqui. Então, pessoal, só cuidado, tá? Porque pode ser que o assassino esteja à espreita aí, ó.